Olá, irmãos! Vamos mergulhar na incrível e inspiradora história dos Macabeus, um relato de coragem, fé e resistência registrada no primeiro livro dos Macabeus, um livro de batalhas e um dos textos apócrifos presentes em algumas versões da Bíblia. No século II a.C., a Judéia viveu sob a dominação do Império Seleucida. O macedônio Alexandre derrotou Dário e durante seu reinado na Grécia, a Pérsia esteve em paz. Depois que ele morreu, os governantes e seus filhos foram multiplicando as desgraças. Deste brotou o rebento e perverso rei Antíoco IV, que buscou impor a cultura grega e a adoração a ídolos, desencadeando a resistência judaica. Ainda neste tempo conhecemos Matatias, um sacerdote judeu. Estabelecido em Módin, tinha 5 filhos: João o Feliz, Simão o Fanático, Judas o Macabeu, Lázaro o Aurã e Jonatas o Alfus. Matatias, temente a Deus, estava indignado ao ver os sacrilégios em Judá e Jerusalém. Um dia, Matatias viu um israelita disposto a se sacrificar seguindo os costumes gregos, como o rei queria, e Matatias se encheu de ira e acabou matando o israelita e o funcionário real que o estava obrigando. Diante das imposições do rei, Matatias se recusa a obedecer e lidera um ato de resistência. Ele foge com seus filhos para as montanhas e une-se a ele um grupo de israelitas leais às leis do Senhor. Ele liderava este grupo que mantinham os costumes e as tradições judaicas, tiveram êxito em suas investidas. Após a morte de Matatias, ele recordou aos seus filhos as façanhas daqueles que foram tementes a Deus, citou Abraão que foi fiel, José que chegou a ser rei do Egito, Finéias foi abençoado com o sacerdócio eterno, Josué foi juiz de Israel, Caleb recebeu terra de herança, Davi ganhou uma monarquia perpétua por sua misericórdia, Elias foi para o céu pelo seu zelo pela lei, Ananias, Azarias e Misael escaparam da fogueira por sua fé, e Daniel, por sua inocência, salvou-se do leão. Ele ainda adverte os filhos que todos devem seguir as leis do Senhor e obedecer o irmão mais velho, Simão, que será o vosso pai. Matatias fechou os olhos e o enterraram em Módin. Seu filho, Judas Macabeu, assume a liderança. Ele se destaca como um líder militar estratégico, liderando seu povo contra os Seleucidas. Judas Macabeu conquista vitórias notáveis, seus irmãos lutam ao seu lado. Quando Judas ficou sabendo que o rei Apolônio organizou um exército para lutar contra Israel, Judas o derrotou e o matou ficando com sua espada. Derrotou também Serom. Judas e seus irmãos começaram a serem temidos e todos comentavam sobre as batalhas de Judas. O rei Antíoco ficou sabendo destas batalhas e organizou um exército e marchou para a Pérsia a fim de cobrar impostos, pois suas provisões estavam escassas. O rei Antíoco partiu e deixou seu filho e Lísias cuidando do reino. Lísias escolheu Ptolomeu de Dorimenes, Nicanor e Gorgias e enviou homens para eles invadirem Judá, acamparam junto aos Emaús na planície. O povo de Judas viu que a situação se agravava e jejuaram, vestiram-se com pano de saco, jogaram cinza na cabeça e rasgaram as vestes, marcharam e acamparam ao sul dos Emaús e atacaram os pagãos de madrugada e também o exército de Gorgias. Judas disse aos seus para não temerem o número e que recordassem de seus antepassados, pois o exército de Judas era pequeno, porém estratégico, organizado. Judas também derrotou Lísias e reuniu sua tropa no Monte Sião, jejuaram, viram o santuário profanado, o destruíram e ergueram um novo altar restaurando o templo. Judas retomou Jerusalém. O templo, profanado pelos gregos, é purificado, dando origem à festa da dedicação, dia 25 de dezembro, a festa de consagração do novo altar festejada durante 8 dias. Judas construiu muralhas ao redor do Monte Sião para proteger o novo templo. Judas também derrotou Nicanor, cortou sua cabeça e seu braço direito e pendurou na entrada de Jerusalém. A luta é árdua, mas a resistência judaica persiste. Judas fez um pacto com Roma para garantir a liberdade religiosa, um tratado de paz mútua entre romanos e judeus onde a cópia do documento foi escrita em tabuinhas de bronze. Demétrio soube que Nicanor e seu exército foram derrotados por Judas Macabeu e mandou novamente Bacdes e Álcimo atacarem Judas.
Judas caiu e seus irmãos Jonatas e Simão recolheram seus corpos e o enterraram em Modim. Caiu o valente, o Salvador de Israel. Depois da morte de Judas, novos malfeitores e apóstatas apareceram no território israelita. Aí Jonatas assumiu o lugar de Judas, derrotou Bactes, e ao cimo foi acometido de uma doença que lhe paralisou a boca, não podendo mais falar. O rei Alexandre lutou contra Demétrio, este fugiu. Aí Alexandre pediu ao rei do Egito Ptolomeu a sua filha como esposa, Cleópatra, e celebraram o casamento em Ptolemaida. O rei Alexandre escreveu a Jonatas e o tornou general e governador. Jonatas voltou feliz a Jerusalém. Ptolomeu decide dar sua filha Cleópatra para Demétrio, pois o rei Alexandre tentou matá-lo, iniciando uma inimizade. O rei Alexandre, ao saber, marchou contra Ptolomeu para matá-lo. O árabe Zoadiel decapitou Alexandre e enviou a cabeça para Ptolomeu, que morreu 2 dias depois. Jonatas partiu para Gaza, que fechou suas portas e não o deixou entrar. Jonatas, então, invadiu, saqueou, incendiou Gaza e seus habitantes clamaram por paz, aí ele a concedeu. Depois, Jonatas seguiu para Damasco, retomou o pacto de paz com Roma, foi a Esparta ampliar sua aliança e a outros países também. Ário, rei de Esparta, envia uma carta a Onias, sumo sacerdote, descobrindo o parentesco entre espartanos e judeus, ambos descendentes de Abraão. Trifão atraiu Jonatas para uma emboscada e o matou. Simão assume o posto de Jonatas. Trifão mandou dizer a Simão que tinha Jonatas por refém e queria dinheiro. Simão sabia que seu irmão havia sido morto, porém, mesmo assim, mandou o dinheiro. Simão recolheu o corpo de seu irmão perto de Bascamas e o enterrou em Modim. Simão levantou 7 pirâmides no túmulo de seu pai Matatias e de seus irmãos. Simão tomou Gazara, o povo pediu piedade e Simão apenas os expulsou. O filho de Demétrio, chamado Antíoco, mandou uma carta a Simão, sumo sacerdote e chefe dos judeus, declarando paz, que eles poderiam seguir seus costumes e tradição conforme as leis. Antíoco perseguiu Trifão, que se refugiou em Dora do Mar. Simão chamou seus filhos João e Judas, e contou como ele e os irmãos, desde jovens, defendem Israel. Ptolomeu, que tomou Jericó, queria matar Simão. Este foi a Jericó com seus filhos, Matatias e Judas, se embriagaram e foram mortos. João ficou consternado com a notícia. O livro termina com a morte de Antíoco IV, trazendo esperança ao povo judeu. Queridos irmãos, nossa gratidão é imensa por terem atendido a nossa prece, inscrevendo-se, compartilhando e curtindo nosso canal A Mensagem de Deus. Vocês são luz em nossa jornada espiritual, e continuaremos a partilhar inspiração e amor. Que a paz divina os abençoe. Muito obrigado por fazerem parte desta comunidade.